Já que a gente está falando do João Félix, vamos falar de outro alvo do Flamengo aí para essa temporada, mais especificamente para o Mundial de Clubes. Jorginho. Jorginho, a gente vinha falando há bastante tempo, né, sobre esse namoro com o Flamengo. Ele até veio para o Rio de Janeiro, conversaram. Hernan, tá tudo certo agora com o Jorginho e Flamengo? Como é que tá essa situação e o jogador chega para a disputa do Mundial de Clubes? Já chega para o Mundial, já chega para se juntar, para treinar com o Flamengo a partir do momento em que já virar essa chavinha para o Mundial de Clubes, naquela abertura de janela especial para o Mundial de Clubes, né? Então, o Jorginho, ele tinha algumas questões para resolver e tinha, obviamente, outras equipes interessadas, mas o Flamengo sempre foi a prioridade do Jorginho. O Flamengo, o Jorginho, quando veio para cá, para o Rio de Janeiro, com a esposa, para conhecer o Rio, enfim, sentir um pouco do clima do Rio de Janeiro, do Brasil, ali já existia algo assim, ó, Flamengo é a prioridade, vontade muito grande de vestir a camisa do Flamengo do lado do Jorginho. E o Jorginho acaba dando ok para o Flamengo. No jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão, eu estava lá no Maracanã e eu ouvi de uma pessoa da direção do Flamengo, ó, Jorginho está fechado, obviamente precisa ter a assinatura, mas a gente aqui já trata ele como um reforço, um primeiro grande reforço. Só que aí faltava aquelas finalizações das negociações, até que o Jorginho deu o ok para a direção do Flamengo, e esse ok, a direção do Flamengo entende que é como se fosse um pré-contrato, uma coisa assinada já, uma coisa já fechada, então não tem volta, Jorginho vai ser jogador do Flamengo. O Boto falou na semana passada em São Luís, ele usou o condicional, ele disse se o Jorginho vier, mas ele deixa claro que está avançado, ou seja, ele está esperando a assinatura do contrato para fechar o negócio. Quer dizer, o que pode dar errado? Pode dar errado ele roer a corda, porque a corda está firme, né? Sim. Está tudo acertado. Não está no papel, mas a lógica é ele chegar, e o Boto já falou abertamente sobre isso. Está contando com o Jorginho para chegar no Mundial e só usou o condicional porque não chegou. Foi a declaração que ele deu antes do jogo contra o Botafogo da Paraíba, lá em São Luís, né? E tem um fator importante que, assim, a ideia do Flamengo para essa janela é 2 a 3 reforços. E aí, quando me falaram sobre isso, disseram o seguinte, são 2 a 3 reforços pontuais ali, um é o Jorginho. Então, assim, já estavam cravando o Jorginho. Aí agora você tem o João Félix, tem mais um. Então o Flamengo vai se reforçar muito nessa janela. O ponto só, eu acho importante, eu estou interrompendo o Braz, mas assim, o Flamengo está fazendo contratações muito fortes do ponto de vista do mercado internacional. O que foi diferente do início da janela, né? Do início do ano, em que ele trouxe só o Juninho, que era um jogador ainda desconhecido, agora vai ser mais ousado nesse meio de ano. Mas o Flamengo dos últimos tempos trouxe o Alexandre. Nos últimos tempos, sim. Aí trouxe o Danilo também, trouxe o Danilo, trouxe o Pulgar, trouxe o jogador. Na gestão Landim, mais gestão, começo da gestão BAP. Já tinha trazido o Alcaraz, né? Michael. Sim. Mas eu estou falando mais de jogadores do cenário internacional. Que o BAP sinalizava com uma mudança de postura nesse sentido. Quando trouxe o Juninho e a torcida cobrou um pouco jogadores mais badalados, estrelados, ele não foi nessa toada, pelo menos no início do ano. O que eu estou querendo dizer é que o Flamengo contratou jogadores do mercado Champions League que não funcionaram até agora. O Alexandre convive com lesões. O Danilo conviveu com lesão. O Danilo não é titular absoluto na zaga. O Danilo foi um jogador já contratado pelo Boto. Já fechado pelo Boto. O Alexandre não. O Alexandre é gestão Landim. Mas o Danilo não jogou mal, mas o Danilo não se transformou num jogador imprescindível. Né? O Danilo é mais imprescindível quando o Léo Pereira faz o pênalti que fez ontem. O Danilo não é imprescindível porque o Danilo não jogou. É porque o Léo Pereira jogou. É por isso que ele é imprescindível. E esse é o ponto central. O João Félix é diferente, porque o João Félix é um jogador de uma projeção internacional gigantesca ainda. O João Félix é um jogador da próxima Copa... O João Félix é um jogador da última Copa do Mundo e da próxima.
Só que o João Félix é um jogador que foi o quarto mais caro da história do futebol mundial e que foi descendo, é emprestado. O Chelsea foi o último trouxa a comprar e agora pode ser o Flamengo o próximo. Ou pode não ser um trouxa, porque o João Félix tem uma projeção de carreira gigantesca. Ele pode chegar aqui e jogar muito bem. Ele tem um potencial enorme. Mas o João Félix nunca jogou o que jogou na temporada 18-19, quando o Benfica saiu de terceiro colocado para ser campeão português, com o Bruno Lage. Ô Brás, quero te ouvir sobre a chegada do Jorginho e também sobre a atuação do Flamengo no mercado da bola e pensando nessa próxima janela, que é aí, né, já chegando com o Mundial de Clubes batendo a porta. Não, Luiz, então só para acrescentar em relação à negociação do Jorginho, um tópico assim que até da vida pessoal do Jorginho, que foi levado em consideração nessa negociação aí para o acerto, foi a questão do casamento, né? Ele vai casar e aí o Flamengo chegou a um acordo com o Jorginho aí para ele ter uns dias de, né, de lua de mel e tudo mais, antes dele se apresentar já para se juntar ao elenco para o Super Mundial de Clubes. Ou seja, o Jorginho ele já vai ser um reforço do Flamengo para disputar o Super Mundial de Clubes, né? E aí ele vai brigar ali, possivelmente por vaga com o Eric Pulgar, com o De La Cruz. Eu até vejo ele mais na posição do De La Cruz do que do Eric Pulgar. Mas, enfim, já vai ser um reforço aí importante para o Flamengo no Super Mundial de Clubes. E tem também uma possibilidade, tudo bem que o Flamengo renovou o contrato do Pulgar. O De La Cruz é um jogador que está feliz no Flamengo, por mais que às vezes saiam notícias aí de que o De La Cruz quer ir embora, não é verdade, não é verdade. Isso, pessoas do Flamengo cravam que o jogador está lá, está feliz, enfim, não tem essa de insatisfação por lado do De La Cruz. Mas a gente sabe também que o Flamengo tem jogadores nessa posição que o Jorginho está vindo, que podem ser alvos da Europa, podem ser alvos de times de fora. Eu citei esses aqui porque são jogadores de seleção. E também tem algumas saídas, né? Por exemplo, o Alan não deve continuar no Flamengo. É um jogador que não deve continuar. Então, você já tem uma reposição e uma reposição mais do que a altura. Para mim, o Flamengo está muito bem nessa janela e está se reforçando de maneira pontual, de maneira espetacular para o Mundial. É tão engraçado isso, né? Pensar, o caso do Alan, que você lembrou, é muito particular. E eu acho que o Flamengo está bem na janela. O Flamengo está contratando bem. Agora tem contratações muito boas que não dão certo. O caso do Alan é uma. O Alan é um fenômeno, né? O Alan é um jogador. O Alan é um jogador extraordinário no Fluminense, que foi muito bem no Atlético. Eu lamentei demais quando ele foi embora do Atlético. E aí achava que era um jogador super importante ali no meio. Aí o Palmeiras queria contratar de todo jeito, e era caro demais, não deu certo. Ele foi parar no Flamengo, e você fala, o Flamengo contratou o jogador que o Palmeiras queria, e o Alan não jogou no Flamengo. Aí ele teve uma lesão de cara. Sim. Quando ele voltou, ele se reencontrou com o Sampaoli. O Sampaoli tem uma relação incrível com o Alan, porque o Sampaoli gostava muito do Alan, escalava muito o Alan. Mas tem duas histórias do Alan com o Sampaoli, você conhece as duas? Não me lembro. São deliciosas. Uma é a história de que ele falava que o Alan subia e descia igual o dólar. Porque o Sampaoli queria um jogador que fosse posicional. E aí o Alan aparecia na frente, voltava para trás, aparecia na frente, o Sampaoli virava para ele e falava: Alan, tu miraste o noticiário econômico do Brasil? O dólar, todo dia, sube, desce, sube, barra, sube, barra. Só hay uma coisa parecida com isso em Brasil, que Alan de Atlético Mineiro. E a outra que ele tinha jogado muito mal num dia, e aí o Alan ficou se esquivando do Sampaoli o dia inteiro, saía para um lado, saía para o outro. Aí no final do dia o Sampaoli encontrou com o Alan. Essa história é verdadeira, as pessoas contam isso no Atlético. E aí no final do dia ele encontrou com o Alan e disse assim: Alan, ontem assisti a um filme muito triste, muito triste. Morriam todos. Sabe essa? Não. Morriam todos. Morria o padre, depois morria a madre, depois morria o hijo, morreu o pai, morria a mãe, morreu o filho. Não chorei. Pero hoje de manhã,
Cheguei no CT e fui rever ele partido de ayer. Chorei muito. Mirei tu rugando. Chorei muito. Ele falou isso. O São Paulo adorava o Alan e foi capaz de dizer isso pro Alan. Aí eu fui ver seu jogo, eu chorei muito. Porque você errava tudo. Difícil. E aí o Alan não conseguiu jogar no Flamengo. Foi uma contratação extraordinária e não jogou no Flamengo. Ô, Brás, como é que o Flamengo está se preparando para possíveis perdas aí no meio do ano? Tem também o Wesley, né? Jogador muito badalado, visado também, jogador de seleção brasileira. Como que o Flamengo está se preparando para isso? Porque se está atrás de alguns jogadores que possam chegar, tem também os que podem sair. Então, assim, vai até de encontro aí que o Renan estava falando, né? Que o Renan falou 3, né? Aí considerando um Jorginho, o outro, se não for o João Félix, vem alguém para essa posição ali. Assim, se possível, nessa característica que eu falei para vocês. Um 10 que possa fazer um 11 ali também. Mas, assim, é um cara ali que para jogar ali na posição do Arrascaeta, quando não puder contar com o Arrascaeta, enfim. E aí o outro é meio que quase que assim certo que o Flamengo vai ter que ir atrás de um lateral direito, porque o Flamengo possivelmente vai vender o Wesley, e é uma coisa que, inclusive, passa pelo orçamento do clube, essa venda do Wesley. Vai ser importante ali na questão orçamentária do Flamengo. Então, assim, além da valorização do Wesley no mercado, para o Flamengo é importante fazer essa venda, né? E aproveitar esse bom momento do Wesley para fazer uma venda grande, que é o que se espera na Gávea, que seja uma venda alta, com valores altos. Então, só aí você já teria esses 3 aí, né? Fazendo a venda do Wesley, o Flamengo iria em cima de um lateral direito. Muito embora o Felipe Luiz goste muito do Varela, mas questão sempre de elogiá-lo, quase que em todas as coletivas, é certo que o Flamengo vai, saindo o Wesley, o Flamengo vai em busca de outro lateral. Até porque se você parar para pensar como é que está sendo montado esse elenco do Flamengo, né? Como é que já é, mas como pode ficar. Por exemplo, na lateral esquerda, o Flamengo tem 3 jogadores. Tem o Ayrton Lucas, o Alexandro, e o Vinha está voltando aí pro Mundial. Ayrton Lucas é um cara que, pela idade e por já ter sido jogador de seleção brasileira, é um cara ali também que o Flamengo, chegando uma boa proposta, e ainda mais por ter outros jogadores na posição, é um jogador negociável também, entendeu? Então, só aí você pode ter 2 saídas, fora o Alan, que foi um cara que não deu certo, também é um cara ali com idade para mercado, enfim. Então, só aí você tem 3 jogadores aí com mercado que podem sair aí no decorrer da temporada.